Você já passou por alguma situação que você teve vontade de simplesmente desaparecer? Seja ao sentir que não foi boa numa apresentação de trabalho, ou achar que poderia ter respondido uma conversa difícil de uma outra forma. A vergonha não está no que você faz, mas no medo de não ser aceita pelo que você é. Faz sentido? Pior de tudo é que não tem como fugir desse sentimento, gente. Ele acaba aparecendo em algum momento na nossa vida. O grande pulo do gato está em saber como não deixar a vergonha te paralisar ou então te fazer duvidar de si mesma. Mas como é que eu faço isso, Lucila? Não tenho a menor ideia. Bem, Brené Brown, que é uma autora maravilhosa, ela fala muito sobre o assunto em seus livros. E eu gosto da maneira como ela define esse sentimento, como uma armadura do nosso ego. Ou seja, a vergonha surge quando sentimos medo da desconexão. O receio de que se as pessoas verem quem realmente somos, não seremos aceitos. Esse medo é representado de duas formas. A primeira é a sensação de que não sou boa o suficiente. E o segundo é aquele pensamento que sussurra: quem você pensa que é? Sabe, é naquele momento que você se arrisca em algo novo, ou então na hora de dar um feedback ou um conselho, alguma coisa nesse sentido. Fica aquela voz sussurrando? E aí, conseguiu enxergar alguma dessas situações na sua vida? Então deixa eu te contar algumas coisas que ninguém te conta sobre a vergonha. E eu aprendi muito com a Brené Brown sobre esse assunto. Todo mundo sente vergonha. Todo mundo. Todos nós temos medo de falar sobre vergonha. Ave, que vergonha de falar sobre vergonha. Quanto menos a gente fala sobre ela, mais ela controla a nossa vida. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, tá? Não é uma maneira de dizer. A própria Brené Brown comentou sobre como a vergonha já foi uma pedrinha no sapato dela. Olha só o que ela conta. Ela diz que no livro dela, Coragem para Liderar, que ela já entrou em pânico na hora de falar em público. E esse episódio aconteceu quando ela foi dar uma primeira palestra para uma plateia de lideranças empresariais. Já pensou aquele frio na barriga que deve ter dado? Ela olhou e falou: não sei nada disso. Enquanto ela aguardava a sua vez de subir no palco, ela compartilhou sua insegurança com um colega palestrante, que conseguiu ajudar a reverter a situação dizendo uma pequena frase: fica tranquila, são só pessoas. Resultado? Ela deu um chega para lá na vergonha, manteve a calma e conseguiu gerar uma conexão com quem a escutava. Então aqui fica muito nítido que quando a gente sente vergonha, a gente acaba adotando algumas estratégias para lidar com esse sentimento. Por exemplo, uma delas é afastar-se. Você se isola do seu mundo e finge que não se importa, mas lá no fundinho se importa sim. Ou aproximar-se. Você tenta agradar todo mundo e diz sim quando quer dizer não. Ou também você pode avançar contra, quando você fica na defensiva e ataca antes de ser atacado. A Brené Brown tentou se afastar, mas entendeu que isso deixava ela longe dos seus objetivos. Então, ao invés de fugir da vergonha, ela aprendeu a enfrentá-la de uma forma muito, muito saudável. A boa notícia é que você também pode. A chave está em 3 elementos essenciais para lidar com a vergonha de forma inteligente e seguir em frente com muito mais confiança. Bora conferir? Primeiro é a empatia. Se abra para o entendimento. A vergonha adora um quartinho escuro do isolamento, adora. Mas quando você compartilha os seus sentimentos com alguém de confiança, a empatia some e o peso diminui. Se colocar no lugar do outro e permitir, claro, que ele se coloque também no seu lugar, ajuda muito a calar aquela vozinha interna dizendo que você não é boa o bastante. Pare e pense sobre isso, reflete um pouco. Se um amigo estivesse passando por isso, como você acolheria a pessoa? Vale a pena refletir.
A segunda coisa é a autocompaixão. Seja gentil com você mesma. Trate a si mesmo com a mesma gentileza que você trataria um amigo. Aceitar que errar faz parte do processo e se permitir a aprender com isso é um ato de coragem. Sempre, sempre que sentir vergonha, pergunte-se: que palavras eu diria para alguém que eu amo que está nessa situação? A terceira seria a conexão. A vergonha perde força quando ela é compartilhada. Quando a gente conversa sobre a vergonha com as pessoas que nos apoiam, a gente percebe que a gente não está sozinho. Criar conexões reais e vulneráveis é uma ótima estratégia para lidar com a vergonha. Da próxima vez que você sentir vergonha, compartilhe sua experiência com alguém de confiança e você verá como isso vai fazer muita diferença. Aquilo que parecia ser um peso enorme se torna muito, muito mais leve, é muito mais fácil de carregar. Preste atenção nisso, siga essas dicas. Essa é a dica que eu deixo hoje.